E aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Rodrigo, do canal Gota Futebol e Resenha. Galera, vim hoje aqui na sexta-feira aqui comentar um pouquinho do jogo de ontem, do Palmeiras, né? E que agora já tudo definido é o nosso adversário na final da Libertadores 2025. Vim falar um pouquinho do jogo e do confronto, né? O que a gente espera que daqui pro dia 29, né? Praticamente um mês ainda. Falar um pouquinho dessa final, né, que muitos esperavam. Os dois times, economicamente falando, que mandam no futebol brasileiro, dois times bem estruturados, e dois times que nos últimos 10 anos aí tem feito o que fez aí no futebol brasileiro, acumulando títulos e títulos. Claro que veio 23, veio Fluminense, 24 veio o Botafogo, né? Meio que deu aquela quebrada ali, mas a gente pegar uma lógica aí, nos últimos 10 anos aí, apenas Flamengo e Palmeiras vem conquistando aí e revezando aí sobre títulos importantes, né? Dois times brasileiros, acabamos de igualar, né? Que vai ter que ter um campeão e brasileiro, então acabamos de igualar com a Argentina. Ambos agora com 25 títulos de Libertadores, né? Era algo que eles há muito tempo já vinham em primeiro lugar, com mais títulos do que o futebol brasileiro. E outra marca que vai ser quebrada agora é que nunca aconteceu de 7 anos seguidos ter brasileiros ganhando a Libertadores, né? Isso começa de 19 para cá, né? Bora lá ver se eu tô bom de cabeça ainda, mas 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras novamente, 22 Flamengo novamente, 23 Fluminense, 24 Botafogo e 25 Palmeiras ou Flamengo, né? Então, 7 anos seguidos nunca tinha acontecido, de um mesmo país estar levando a competição 7 anos seguidos, é algo inédito, é algo que o futebol brasileiro alcançou. E projetando futuramente, acredito que a tendência é só se manter, né, em relação a isso, em relação ao crescimento do futebol brasileiro, principalmente falando economicamente, né, times que, não vou falar por si que são todos, né, mas times que estão mais organizados, times de hoje que tem dinheiro em caixa para fazer contratações e essa final se reflete muito em relação a isso, né? Sobre dinheiro, sobre poder econômico, e são hoje não apenas os dois maiores times do Brasil, mas os dois maiores times da América, nos últimos anos mandando na América do Sul, e podendo também os dois chegar a ser o primeiro tetracampeão de Libertadores, né? No Brasil ainda não temos isso. O São Paulo há um bom tempo levou esse título de ser o maior campeão de Libertadores, né? Mas o Flamengo igualou, o Palmeiras igualou, e agora ambos dos dois têm a oportunidade de passar, né? E se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores. E vai acontecer, né? Isso é fato, é algo que não irá fugir disso, né? E hoje, galera, como eu falei, basicamente um mês para acontecer a final. Até o momento a final está confirmada em Lima, né, no Peru, capital do Peru, no qual a gente já jogou lá e nos traz boas lembranças, né? Para quem lembra, a gente foi campeão lá, foi campeão pela segunda vez, depois de 38 anos, em 2019, um jogo duríssimo contra o River Plate, pela virada histórica que não tem como falar e não se arrepiar, é algo que ficou marcante. Acho que vai ter 50 Libertadores daqui para frente e dificilmente vai passar algo parecido com o que aconteceu naquele jogo, né? Gabigol decidindo, com 2 bolas na rede, um jogo onde ele não estava bem no jogo, né? E basicamente foi isso, galera. E também vim aqui falar um pouquinho sobre a mudança, uma possível mudança da final. Acredito que não irá mudar, né? Mas acredito também que a única oportunidade que tinha de mudar seria essa, se chegasse 2 times brasileiros, né? 2 times do mesmo país. Todo mundo sabe que lá em Lima, mais uma vez, está tendo crise política.
o ambiente não é legal. Nós como eu falei, ainda tem um mês, né? Tem um mês para acontecer essa final. E ontem o presidente da CBF, né, o Sami Khedira, ele meio que protocolou um pedido para a Conmebol, que é a organizadora da competição, né? Para tentar trazer a final para o Brasil e dois lugares aqui no Brasil, 2 cidades, né? Já se deixou à disposição, né? Que é Belém, lá no Pará, e principalmente aqui em Brasília, aqui DF, né? Campos neutros, com um jogo que seria aqui no Brasil, né? 2 times brasileiros, acredito que não ia favorecer muito nenhum nem outro, que são 2 cidades aqui perto uma da outra, né? E tipo acredito eu que até a relação de um jogo mais bonito, de um ambiente mais preenchido em relação à torcida, seria extremamente importante. Só que acredito que dificilmente irá mudar. Dificilmente a Conmebol irá mudar essa decisão. Em 2019, para quem lembra também, teve um pouquinho dessa guerra política também, mas acabou que manteve lá no Peru, né, em Lima. Em relação ao jogo, essa final é basicamente isso, né? Como eu falei, o presidente da CBF protocolou um pedido para a Conmebol, né, que é a responsável pelo evento, mas dificilmente eu acho que essa final irá mudar. Mas é algo que, tipo assim, eu como flamenguista, né, claro que eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado, mas tentando ser aqui um pouco imparcial, né, melhor, tentando ser imparcial. Acredito que hoje é 50-50, 2 times que estão bem preparados, né? É uma possibilidade de uma revanche que a gente tem. E tem muitos complementos, né? Que desse jogo mais atrativo, né? Foi um lance que a gente pegou o segundo gol numa infelicidade de um jogador, né? Que inclusive hoje está no Palmeiras, que é o Andrés Pereira. É uma final onde claramente a gente tinha toda a possibilidade de ser campeão, mas infelizmente não veio, né? Não foi o caso. E uma possível revanche, né, galera? Como eu falei, os dois times que hoje mandam o futebol brasileiro. A gente tá vendo o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, briga acirrada, 1 ponto de diferença, né? Palmeiras 62 pontos, Flamengo 61. Apenas um ponto diferencia o primeiro e o segundo na tabela. Palmeiras com uma vitória a mais, né? Mas amanhã o Flamengo já entra em campo. Acredito muito na vitória do Flamengo contra o Sport, né? Que é um time que praticamente, matematicamente ainda não, mas praticamente rebaixado. É um time que já está desacreditado e vai jogar na nossa casa, no Maracanã. Acredito que o Flamengo tem tudo para até fazer um jogo muito bom em relação a gols, né? Aumentar seu saldo, igualar o Palmeiras em vitória, já que o Palmeiras só joga no domingo contra o Juventude, lá no Jacone. Então a possibilidade de amanhã o Flamengo já voltar à liderança é muito grande, e acredito que vai acontecer, né? Pelo fato do Flamengo jogar uma rodada antes, seria amanhã no sábado, né? Que será amanhã no sábado, no caso. E o Palmeiras jogar apenas no domingo e jogar lá no Sul, né? Jogar lá no Jacone, não é fácil. Juventude também precisando pontuar para fugir ali da zona de rebaixamento. E o Palmeiras vem motivado, né? Acabou de fazer uma virada histórica. Falando um pouquinho do jogo do Palmeiras de ontem, falar que seria uma noite mágica, que foi. Ele deu com 3-0 no placar, não soube se defender, ou melhor, tentou se defender, mas não conseguiu. O Palmeiras foi melhor, sem erros de arbitragem, ganhou na bola, merecidamente está na final. E é isso aí, galera. Que vem o Palmeiras, né? Como eu falei, resta praticamente um mês daqui para a final. Os 2 times trabalhar, se estudar mais ainda, né? O Flamengo esse ano tem um retrospecto melhor. 2 partidas que se enfrentaram esse ano, o Flamengo levou a melhor, né? E foi no primeiro turno lá em São Paulo, no Allianz. O Flamengo ganhou 2-0. E o segundo jogo agora não tão distante, né? Mas o 3-2 que o Flamengo ganhou em casa aqui no Maracanã. O Flamengo se aproximou mais do Palmeiras, né? Em relação
a pontuação. Então, só que retrospecto não entra muito em campo, né? Então, partidas que ficaram para trás, ficaram para trás. O que vem agora para frente, uma final é totalmente diferente, ambiente diferente. E os dois vão trabalhar, vão se estudar mais ainda. E que seja uma final digna de Libertadores, uma final digna de Flamengo e Palmeiras. Uma final que basicamente todo mundo esperava, pelo fato dos times hoje ser o que são hoje dentro do futebol brasileiro. E basicamente é isso, galera. O que eu venho hoje nesse vídeo, né? Falar um pouquinho dessa final, como eu já falei. Acredito que dificilmente será revestido sobre em relação à final. Mas acredito que vai ser mantido em Lima. E que seja um jogão, galera. Que no dia 29 de novembro venha a ser uma tarde, né? Um jogo de excelência. Que o melhor possa vencer, né? Vou estar lá torcendo pro nosso Mengão, queridão, né? Mas futebol a gente sabe que não se decide só assim. Só na base do coração, só na base da paixão. Tem que jogar, né? Se não jogar, se não disputar, se não querer, não adianta, né? Então é isso aí basicamente que eu venho falar hoje sobre essa final. Irei falar durante esse mês praticamente de novembro todo. Quem vem chegando melhor. E a gente vai vendo a briga aí como é que tá no Campeonato Brasileiro. E acredito também que vai ter um peso muito importante, né? Porque até o dia 30 muitas coisas vão estar basicamente resolvidas, acredito eu, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro. Ou se não, basicamente para se resolver, né? Nas rodadas finais. O campeonato acaba em dezembro, né? Mas é isso aí, galera. Eu peço que a galera aí que ainda não me siga, galera. O meu canal é @futebol e resenha, @gota futebol e resenha. Segue lá a gente lá no YouTube, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem. É isso aí, galera. Conto com a ajuda de vocês, com a força de vocês. E um abraço. E esse é mais um vídeo do nosso canal.